Caro diácono João e queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, perseguia as comunidades cristãs, os primeiros cristãos, e recebeu cartas do Templo de Jerusalém, do sumo sacerdote, para perseguir a primeira comunidade de Damasco, na Síria. E durante a sua viagem, Paulo, cheio de ódio e de rancor, preparava-se para acabar com aquela comunidade. Chegando às portas da cidade de Damasco, uma luz lhe ofuscou os olhos. Ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Entra na rua direita e procura meu servo Ananias, que ele vai te orientar sobre a minha palavra, porque eu te escolhi para que você seja um vaso de eleição. Depois da conversão de São Paulo, ele foi batizado, convertido ao cristianismo, ficou por 3 anos em Damasco. E sai de Damasco para pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí ele começa a fundar as comunidades. Então hoje, nesta carta de hoje, é uma carta relacionada àquele momento da sua conversão. Ele tem que pregar 2 pensamentos, 2 coisas importantes, que nós acabamos de ouvir. Primeiramente, ele diz assim: o que vos transmiti em primeiro lugar foi aquilo que eu mesmo tinha recebido. A saber, primeiramente, todo apóstolo, todo evangelista tem que anunciar esta verdade, que Cristo morreu por nossos pecados. Essa é a primeira verdade do Evangelho. Cristo morreu para nos salvar, para nos libertar do pecado. Segundo, que foi sepultado e que ao 3º dia ressuscitou dos mortos. A segunda verdade da nossa fé cristã. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Terceiro momento, que ele apareceu primeiramente a Pedro e depois aos 12 no cenáculo de Jerusalém. Apareceu a Maria Madalena, apareceu aos apóstolos. Esta é a essência do Evangelho. Todo o Evangelho está resumido nesses 3 pontos. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia e que apareceu para provar a sua divindade e a sua verdade. Por que então depois, durante toda a pregação do Evangelho, os evangelistas escrevem a ação apostólica de Jesus para dizer a sua messianidade, de que ele realmente é o Filho de Deus? Então Jesus opera os milagres para confirmar a sua divindade. Jesus tem a natureza humana e divina, 2 naturezas. Então, na natureza humana, através da natureza humana acontece a redenção e a salvação. Então Jesus, hoje no Evangelho, que nós acabamos de ouvir pela proclamação do diácono, Jesus estava às margens do mar da Galileia. E uma grande multidão acompanhava o Senhor.
E Jesus então vai ao encontro de Pedro e pede para São Pedro que ceda aquela barca para que ele se afaste um pouco nas águas e assim possa pregar a palavra de Deus. Terminada a palavra de Deus para aquele grupo, para aquelas pessoas, Jesus dá uma ordem a São Pedro. Vai para o centro, mais ao centro das águas e lança as redes. Aí São Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, nós passamos a noite pescando e não pegamos nada. Mas nós vamos obedecer a tua palavra. Sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. Porque a tua palavra é verdade, a tua palavra é vida, a tua palavra é salvação. E assim São Pedro faz, entra mar adentro e lança as redes. E ali acontece a pesca milagrosa. Acontece algo tão importante naquele momento aos olhos dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, que eles ficam extasiados de ver tantos peixes e que até as redes se rompiam. São Pedro, diante desse milagre, cai por terra, se ajoelha e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um grande pecador. E Jesus vai dizer assim para ele: Pedro, de hoje em diante, a tua missão, aquilo que eu vou te passar, é para que você anuncie a palavra de Deus. Você vai, não no lugar de peixe, você vai tomar os homens, as mulheres e trazer para mim, para que façam parte do meu reino. Queridos amigos, que esta palavra de Deus possa penetrar dentro de nós profundamente, para que tenhamos momentos difíceis na vida, naqueles momentos difíceis da nossa vida que acontecem, nós vamos dizer: Senhor, eu não sei qual é o rumo a seguir, qual é a orientação agora nesse momento, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes, para que tenha uma resposta positiva, para que eu tenha a resposta da salvação na alegria do Evangelho, e que eu possa viver a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Esta palavra que nos santifica, esta palavra que nos faz santos, que nos faz melhores diante de todas as situações e problemas da nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.